O homem que previu a crise de 2008 nos Estados Unidos diz que outra muito pior está por vir. Quer saber mais? Fica ligado aí que eu vou te contar. Roda a vinheta. Elon Musk. Jeff Bezos. Mark Zuckerberg. I'm Bill Gates. Michael Burry é um médico americano que se especializou em investimentos. Ele se formou em medicina na UCLA, Universidade da Califórnia em Los Angeles, e se especializou na Universidade Vanderbilt, também na Califórnia. Ele trabalhou como médico, mas o seu interesse mesmo foi em investimento. Ele fundou o Scion Capital Fund, que é um fundo de investimentos que foi muito conceituado entre os anos de 2000 e 2008. No ano de 2008, ele aposta contra o mercado imobiliário, e isso o torna multimilionário, pois quando todo mundo perdeu dinheiro, ele só ganhou com a crise. E essa história foi inclusive contada em um livro em 2010 e em um filme em 2015 chamado The Big Short, que em português se chama A Grande Aposta. Em 2005, ele foi o primeiro a questionar o subprime, um esquema de hipotecas de imóveis que sempre foram a mola mestra do sistema financeiro americano. Ao emprestar dinheiro para alguém comprar a sua casa própria, eles têm uma ótima garantia, porque se a pessoa não pagar, ela perde a casa. A casa, porém, continua tendo valor. E mais que isso, a pessoa vai fazer de tudo para pagar a hipoteca, pois ninguém vai querer ser despejado. Essas hipotecas são chamadas de AAA, um negócio super sólido de baixo risco. Um negócio tão bom que os bancos queriam mais e mais dele. E ao longo dos anos foram criando incentivos e mais incentivos para vender mais desses títulos. As hipotecas eram vendidas em pacote entre os bancos, as tranches, que continham originalmente 90% das hipotecas AAA. Logo, ninguém questionava. Era um ótimo investimento e com retorno certo, porque era muito seguro. Porém, só existe um número limitado de pessoas que realmente podem comprar essas hipotecas. O interesse dos grandes bancos de vender mais hipotecas era tão grande que eles acabam reduzindo critérios para fazer hipotecas. Então começaram a emprestar para qualquer um, a fazer segundas e terceiras hipotecas para pessoas, sem qualquer validação. E o pior é que, com as empresas de rating não querendo perder seus clientes, elas acabavam certificando as tranches como AAA, mesmo quando continham só hipotecas do tipo B, B, entre outras. Mas todos que negociavam confiavam na classificação das empresas rating. Michael Burry foi o primeiro que resolveu dar uma olhada no pacote e ver de fato o que tinha naqueles títulos, e percebendo o problema ainda em 2005, começou a apostar contra. Mas a coisa toda, mesmo claramente fadada a desmoronar, ainda demorou 2 anos para dar problema. E o porquê disso? Porque todo mundo estava investindo naquela grande farsa. No final, havia uma fraude enorme entre os bancos, empresas de rating e governos, mas todos eles lucravam com essa fraude, e todos queriam que ela continuasse. Mas chega uma hora que isso simplesmente não é mais possível, que não dá mais para manter as aparências. Quando o governo americano subiu as taxas de juros para conter a grande inflação, isso já no final de 2006, as hipotecas B e BB, que tinham os juros pós-fixados, dispararam o preço de pagamento. E essa inadimplência que já vinha crescendo simplesmente explodiu, porque as famílias não conseguiam mais pagar as dívidas. Isso levou a um efeito dominó que levou à falência de Lehman Brothers no início de 2008. E isso teria falido diversos outros bancos se o governo não tivesse impresso vastas quantidades de dinheiro para auxiliar vários desses bancos. No sistema financeiro, o interesse de todos por continuar rodando a máquina ganhando dinheiro é enorme, e pouquíssima gente se preocupa em ver como a máquina está funcionando, contanto que ela esteja. Esse esquema que já existia há muito tempo, do governo bancando eventuais prejuízos de bancos, era ótimo para todo mundo. O fato é que Michael Burry avisou todos com antecedência, e muitos jamais acharam que aquela crise jamais chegaria. Mas chegou. Agora Michael está novamente fazendo um novo alerta. Ele diz mais uma vez que uma crise enorme vem por aí, e com 2 possíveis consequências. Uma muito ruim e a outra absolutamente catastrófica. E ele disse recentemente no Twitter: pessoas dizem que eu não avisei da última vez. Eu avisei, mas ninguém me ouviu. Então estou avisando de novo. Novamente, ninguém me ouve. Mas agora eu tenho provas de que eu avisei. E qual foi o aviso dele? Vale a pena entender o alerta que ele está fazendo, porque é o mesmo alerta que os economistas austríacos fazem: a superinflação do dólar. O governo continua auxiliando esse mercado, comprando dívidas e literalmente vomitando dinheiro no mesmo. 40% de todos os dólares criados no mundo foram criados somente entre os anos de 2020 e 2021, com, entre aspas, excelentes justificativas, que são
para conter a pandemia, para ajudar os necessitados e blá blá blá. Porém, isso não muda o fato de que foram criados do nada. Riqueza gerada do nada. Isso não existe. E vocês sabem o resultado disso, não é? A super desvalorização do dólar, uma inflação gigantesca. Agora, por que nós não estamos vendo isso nesse exato momento? Pelo mesmo motivo que os subprimes continuavam com alto valor. Mesmo enquanto a taxa de inadimplência ia crescendo, o mercado financeiro inteiro está ganhando com muito mais fartura econômica, com o governo injetando mais e mais dinheiro em bancos e em grandes empresas. Porém, esse dinheiro, quando é colocado na mão de pessoas ricas, não gera inflação, porque pessoas ricas já têm muitos bens. Elas já têm casas, carros, imóveis e por aí vai. Ou seja, elas não necessitam comprar mais coisas. O que elas fazem então? Elas investem esse dinheiro na bolsa, e daí vemos a gigantesca inconsistência de, num ano com pandemia em que vários governadores proibiram pessoas de trabalhar, isso é, de produzir e gerar riqueza, o mercado de ações continua a subir, e isso não faz o menor sentido. Esse é o tipo de inconsistência que Michael Burry notou antes da explosão da bolha de 2008. Imagine só a taxa de inadimplência que não para de subir e os títulos de hipotecas continuando em alta. Se tem inadimplência é porque estão valendo menos. Esse é o mesmo tipo de inconsistência que Michael Burry notou antes da explosão da bolha de 2008. Imagine só a taxa de inadimplência que não para de subir e os títulos de hipotecas continuando em alta. Se tem inadimplência é porque estão valendo menos. Todo esse valor, porém, está armazenado em ações, que no final das contas não realmente existe. É uma bolha, e vale lembrar que Michael Burry percebeu esse problema e avisou isso em 2005, mas foi só em 2007 que a coisa aconteceu. E agora ele está mais uma vez avisando, mas isso não quer dizer que esse desastre vai acontecer na próxima semana, ou mesmo nesse ano. Pode ser em 2023, em 2025, ou mesmo em 2030, vai saber. O fato é que em algum momento do futuro isso vai acontecer, e está bem perto. Veja só, a lógica não mente, não há como sustentar o valor das ações na bolsa de valores. Em breve ela vai crashar. O pior é que, com os auxílios emergenciais, muita gente está guardando esse dinheiro e quer investir. São várias pessoas novas, sardinhas entrando no mercado de ações, e vários acham que ações só tendem a subir. Essas pessoas podem e provavelmente vão acabar levando um grande prejuízo. Segundo Michael, o mercado está por um fio, muito próximo de estourar. Com os auxílios emergenciais nos Estados Unidos chegando a pessoas comuns, a inflação vai acontecer. Muitas dessas pessoas podem investir, mas muitos também precisam comprar o seu pão de cada dia. Resultado? Inflação. Nesse momento, o governo necessita puxar o freio para que a inflação não saia de controle. O grande crash vai acontecer. Várias empresas vão ter o seu valor de ações jogado a quase zero, mas isso não significa que essas empresas vão falir, pois as empresas não dependem tanto assim de suas ações. Porém, bancos, fundos de pensão, corretoras certamente vão. Muitas pessoas irão perder o emprego nesse mercado, e o pior, muitos aposentados podem receber sua aposentadoria bem reduzida no final do mês. Burry prevê dois cenários para essa crise. O muito ruim é o cenário na qual o governo não intervém. Isso significa que o mercado vai se equilibrar novamente com o valor de ações mais baixo e menos bilionários no mundo, com muitos bancos falindo, muitos fundos de pensão quebrados, muitos idosos ficando sem aposentadoria e etc. Sim, é muito ruim, mas o mercado se equilibra novamente com o tempo. E também tem o cenário catastrófico. Uma coisa que o governo pode fazer é dobrar a aposta. Injetar dinheiro loucamente em grandes bancos e empresas. Isso segura a inflação. Sim, porque essas pessoas vão continuar investindo dinheiro. Não vão gastar, mas essa, entre aspas, solução fica empurrando a bola de neve com a barriga morro acima. E logicamente, uma hora vai ficar pesada demais para segurar. E adivinha só de onde o governo vai tirar o dinheiro para injetar nos bancos e empresas? Bem, isso é fácil de responder, não é? É um mecanismo podre e perverso de tirar dinheiro dos pobres para enriquecer os ricos. Esse é o alerta de Michael Burry. E você, o que acha que vai acontecer? Deixe a sua resposta aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, pois ajuda muito o canal. Até a próxima!